terras raras fazem jus ao nome, já que são bens valiosos para a economia global em relação a minérios. O Brasil é um mercado importante. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância e o papel aí das terras raras, a função desses minerais aí para diversos produtos globais. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Robson Costa, engenheiro ambiental e professor da Estácio. Um prazer recebê-lo, professor. Obrigado, Joyce. Obrigado pelo convite, à Revista Oeste e a todos que nos assistem aí. Única mineradora de terras raras do Brasil é controlada por capital americano. Mineração Serra Verde, localizada em Minas Sul, Goiás, tem a maior parte da produção exportada para a China. Primeiramente, professor, o que são exatamente terras raras, né? Um assunto que está tão em evidência ultimamente. Qual a importância aí para o futuro das tecnologias? Então, o nome terras raras vem de 17 elementos. Quem gosta de química vai lembrar da tabela periódica, aquela listinha que fica abaixo da tabela periódica. Esses elementos têm o nome de terras raras não porque eles não são encontrados na natureza. Aliás, eles são bastante encontrados na natureza. O problema é que eles estão junto com outros minerais e para que a gente possa colocá-los ou encontrá-los, há necessidade de fazer grandes processamentos para que a gente possa separar eles, né? Então, eles são raros porque dificilmente a gente vai encontrar eles agrupados. Então, eles estão espalhados aí pela natureza. E qual a importância desses elementos? É como se a gente estivesse fazendo uma receita. Então, imagine que determinado elemento, colocado uma pitadinha por exemplo, de um certo elemento ao aço, torna aquele aço mais resistente, torna uma bateria mais eficiente, um ímã melhor. Então, na verdade, esses equipamentos, ou esses elementos chamados de terras raras, eles são utilizados para diversas funções hoje em dia, como ímãs, que são usados hoje para energias renováveis, baterias de carro, principalmente para a energia eólica, para as turbinas eólicas. Então, esses elementos hoje são até chamados de elementos verdes, para renováveis, né? São os minérios verdes, que são utilizados para isso. E raro, realmente, por causa dessa espalhados por aí com outros minérios. Televisão, smartphone também utilizam todos eles utilizam esses elementos, uma parte deles na sua composição. O professor, China, maior produtor, e a Austrália também é grande Austrália, grande produtora, mas a China realmente, além de ter uma grande produção, uma reserva na Mongólia, né? Ela tem uma vantagem da China que ela tem concentrado, né? Uma grande parte desses minérios, ela teve a sorte naquela região lá de estar concentrado. A Austrália também, grandes concentrações, mas a China ela tem uma diferença. Além de concentração desses minerais, né? O que ela tem é que ela processa esses minerais. Então a China, realmente, a Austrália é uma grande produtora, mas que vai tudo para a China. O Brasil é o terceiro, maior reserva do mundo, inclusive, né, de terras espalhadas pelo nosso país. Sendo que essas concentrações são concentradas em Goiás, né, como foi dito lá nessa mineradora que temos, e algumas partes espalhadas aí pelo Brasil. E, não sei se você sabe, Joyce, foi encontrada uma grande jazida de terras raras a quase 1.200 quilômetros da costa brasileira. Um pouquinho fora do nosso limite territorial, né, do litorâneo, mas que pode ser, e que o Brasil desde 2019 vem junto à ONU tentando fazer com que essa terra seja anexada a gente, que também tornaria a gente, talvez, quem sabe até o segundo produtor maior, ou a maior reserva do mundo de terras raras. Esse aqui é capital americano, nessa mineradora que eu coloquei aqui, mas exporta principalmente para a China, porque a China ela tem um know-how, né, para explorar e refinar, porque são processos difíceis para refinar as terras raras. Né? Sim, porque como eu disse para você, o nome raro vem justamente disso. São compostos químicos que, para que a gente possa fazer a separação, veja, um montante de minério junto. Como eles são elementos muito pequenos, são elementos que dependem muito de uma separação muito específica, o que acontece? Para que a gente possa separá-los, é feito por solvente ácido, por exemplo, né? E esse processamento é um processamento demorado e que se repete centenas e centenas de vezes até que eu separe determinado elemento daquele montante, né? E isso traz um problema, que é os passivos ambientais. Então, além da gente ter difícil esse know-how, né, de separação, hoje a China é a que domina, esse processamento, esse refino, traz, infelizmente, um passivo ambiental muito grande. E como a China é fechada, a gente não sabe o que acontece lá.
Infelizmente, a gente até tem noção de algumas cidades da China que realmente a gente ouve, né? Que houve poluição não somente da água, da população, a gente sabe que existe poluição atmosférica, mas realmente a legislação ambiental da China é muito fechada. Então, não há relatórios, não há como a gente poder afirmar esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que o processo faz isso, né? Então, infelizmente, você pode ter esses problemas sim. E diante dessas suposições, a gente sabe que a China tem tido muito interesse no agro brasileiro nos últimos anos, né? Está atuando em várias partes aí do Brasil, possivelmente também de olho em terras raras, né? Ah, com certeza, porque para ela, né, tudo que... Na verdade, a China, desde 80, em 1980, 1990, ela já viu o potencial das terras raras. A grande diferença da China é que ela já, vendo esse mercado futuro, já investiu. Então, na verdade... Ela é privada, ela é totalmente estatal, né? Então, o domínio do know-how, o domínio da exploração, do refino, isso já faz parte dela. Então, com certeza, o que ela quer, e ela é a maior exportadora do quê? Não das terras raras, ela recebe isso do mundo inteiro. Na verdade, dos subprodutos. Então, a China, ela domina os ímãs, que vão dominar as baterias, que vão dominar a energia eólica, que vão dominar até o armamento. Né? Vejam, até mísseis, laser, tecnologia de ponta de armamentos são utilizados terras raras. Então, se torna um player global, a China é um player global. Então, qualquer coisa que ela fizer vai dominar o mundo como um todo. Então, lógico que ela tem interesse nas nossas terras raras, como tem interesse em qualquer uma do planeta. Ela é a maior produtora, tem as grandes reservas. O Brasil, a terceira, também está de olho aqui nas nossas reservas. E também é a China que exporta para Japão, para outros países que são aí expertos em eletrônicos. Sim, na verdade, como eu disse, ela tem esse domínio, né? Os próprios Estados Unidos, a União Europeia, são dependentes desses produtos que vêm. Então, vejam, a cadeia produtiva, toda essa cadeia produtiva, desde 1980, 1990, ela investiu nessa tecnologia, investiu nesse tipo de tecnologia e hoje ela domina. O Brasil, por exemplo, ele domina o níbio, então, que é um material. O Brasil poderia muito bem ter caminhado, talvez, para essa exploração, né? Se tivesse tido esse olhar, tivesse tido esse cuidado, porque a gente tem jazidas de terras raras, mas o problema realmente é essa configuração, né? De estar encontrando, de estar tendo essa concentração e os passivos ambientais, que eu acredito que seja o grande dificultador daqui, por exemplo, do nosso país, de estar fazendo a utilização. Quando a gente fala em passivo ambiental, o que entra aí, professor? Então, veja, para que a gente possa fazer a separação, como eu disse, a necessidade de algumas centenas e centenas de depurações, vamos dizer assim. Então, solvente, por exemplo, ácido. Então, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, isso faz contaminação de lençol freático. Os próprios gases que são feitos durante o processamento desses minerais podem causar chuva ácida. Então, você teria que ter barragens regulamentadas. A própria nossa legislação dificulta, não de forma ruim, mas de forma boa, porque não permitem esses parâmetros. Então, esses passivos são nocivos, né, para a gente. Então, contaminação de solo, contaminação de água, contaminação do entorno onde estão essas mineradoras. Então, há grandes problemas na hora que a gente faz realmente a utilização. É um custo, né, que se tem ao se beneficiar esse produto. Lógico que existem outras tecnologias a ser desenvolvidas e aí é que está o problema. A gente precisaria, talvez, estar pensando em conhecer, ter esse know-how e quem sabe a gente podia desenvolver o próprio know-how nosso, né? E é isso que falta para o Brasil. O Brasil de dimensões tão grandes, um país tão continental, com uma riqueza tão grande, a gente não explora o problema que é manufatura, né? A gente só exporta, a gente vira uma colônia. Infelizmente, ainda eu me sinto, às vezes, uma colônia de matéria-prima para o mundo. A gente deveria muito, pelo contrário, né, fazer com que a gente fizesse a nossa indústria reagir e que a gente pudesse realmente ser o player global de todas essas riquezas que nós temos. A gente tem, e não adianta só ter, tem que saber utilizar, saber aproveitar, né, Perfeitamente, professor? suas palavras foram perfeitas. A gente tem que saber aproveitar, saber o quanto que a gente pode desenvolver, não ser apenas explorados, né, na matéria-prima e depois voltar com o produto
manufaturado. Qual é o problema da gente desenvolver o nosso produto aqui? A gente sabe das dificuldades da indústria nessas últimas décadas, né? Mas eu acho que agora é o momento claro da gente voltar nessa discussão. Qual é o preço que a gente paga por não ter desenvolvido isso hoje? A gente pode se usar isso, é uma moeda de barganha. Hoje vivemos um mundo, cada vez, a tarifa é uma palavra que, além de terras raras, é outra que está na moda ultimamente. É moeda de barganha, né? O mundo hoje em dia vive dessas barganhas comerciais. Por que o Brasil não poderia ser um player que poderia entrar com essa sua riqueza? Não adianta reclamar, o brasileiro ficar reclamando. A China é milenar, tem experiência, e lá atrás eles já trabalharam, já tinham previsto que seria, né, uma grande oportunidade. Nós praticamente temos, mas estamos chegando agora. Vamos aproveitar e aprender, pelo menos, com os chineses, né? Exatamente. Se a gente usasse o mesmo know-how que nós temos para o petróleo, por exemplo, né, que nós temos um know-how fantástico em exploração de grandes profundidades. Se a gente usasse o nióbio, que nós somos também um dos players maiores, né, de exportação, ferro, por exemplo, cobre, nós temos expertise na mineração. Por que não a gente usar essa expertise para explorar isso? A gente deixamos isso, talvez, em segundo momento, e hoje pagamos caro por isso. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! E geralmente, petróleo, pegando o gancho aqui, terras raras, são motivos de guerras, né? Guerras mundiais aí, como a gente vê na Rússia e na Ucrânia, com exceção de Israel, Palestina lá, que é outra coisa, é outra questão, é uma questão religiosa de muitos anos, lá do início da humanidade. Tem uma mulher no meio dessa disputa aí. Sim. Tirando essa região, a maioria é disputa por espaço de terra, né? Sim, eu acho que é assim, né? A gente, mais do que espaço de terra, Joyce, vamos imaginar o seguinte: hoje nós vivemos a necessidade de uma renovação verde. Por que essa necessidade? O clima já mudou, percebe-se? E isso afeta agronegócio, país, vida.
Então, as energias renováveis são uma das ferramentas que a gente possa ter para estar revertendo esse problema. Uma dessas ferramentas, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos carros elétricos. Tanto também na moda hoje dos carros elétricos. Qual que é o problema dos carros elétricos? Bateria. Por exemplo, um Tesla modelo 3 usa 2 quilos de terra rara para poder funcionar. Então, quem domina esse mercado do produto, que são os ímãs, domina essa tecnologia verde. Consequentemente, dá as cartas. Então, entendeu? Então, olha só, nós somos reféns de um minério que poderia estar sendo bem utilizado por nós e que poderia ajudar a gente nas energias renováveis. Turbinas eólicas, por exemplo, também usam esse tipo de minério, entende? Então, toda essa problemática aí que a gente tem em cima dessa falta de exploração. Por falar em carros elétricos, aí a China domina, né, esses carros elétricos também, justamente, já está tudo explicado aqui, né, o porquê, a importância de terras raras para essa indústria. O senhor acha que os carros elétricos, estão meio que engatinhando ainda, a gente vê circulando por aí, mas será que vai dar certo? Olha, Joyce, eu gostaria de apostar que sim. Mas eu acho que não tão cedo quanto nós gostaríamos que fosse, entende? Ainda há muito que se explorar, ainda há muito que se fazer, ainda há muito dessa logística global das baterias, da utilização, do custo dos carros, não somente da infraestrutura externa, para que a gente possa, por exemplo, para a gente poder recarregar o nosso carro. A gente, por exemplo, quem mora nas grandes capitais, consegue ter essa vantagem de pontos por exemplo, de plugar o seu carro e conseguir ter a sua vida com o carro. Agora, imagina a gente saindo do São Brasil, tamanho que é, se a gente tem um carro elétrico numa cidade ainda muito afastada. Dificulta. Então, veja, é uma logística que ainda vai caminhar. Então, eu acho que, infelizmente, vai demorar mais do que eu gostaria que tivesse para poder... Tinha que ser o inverso, né? Antes de trazer os carros, providenciar os postos de providenciar toda uma infraestrutura. Toda essa estrutura. Sim, com certeza. Porque você não muda de um modal, né, como a gente chama, de um modal de energia, por exemplo, de combustíveis fósseis, né? E o Brasil, veja, ela tem uma vantagem, o etanol. O etanol ainda e aí totalmente ligado ao nosso agronegócio, nós somos dominantes dessa tecnologia. E o etanol, que é um combustível verde, ainda a gente tem preconceito no próprio combustível nosso. Imagina para o elétrico, né? Para o carro elétrico. Então, há que se mudar até a cultura. Veja, olha que coisa complicada, há que se mudar até a cultura. O brasileiro, ele é muito tradicional, é difícil ele se adaptar ao novo, que dirá uma mudança drástica, né? E ainda mais quando a gente fala, Joyce, de uma mudança de vida, praticamente, né? Quando a gente fala, e aí voltando um pouquinho para a parte ambiental, se você me permitir... Por favor. Veja, nós somos consumistas. Sim ou não? Nós somos consumistas. Será que todo mundo gostaria de, por exemplo, sair de uma loja, comprou uma roupa, por que tem que levar uma sacolinha da roupa? Para a marca, para poder ostentar que comprou tal roupa? Por que não pode levar a peça? Há países em que você compra uma peça de roupa. O Chile, por exemplo, você compra uma peça de roupa, você sai com a peça na mão. Você não precisa de uma sacola, você não precisa de nada para levar. Agora, imagine você mudar uma cultura do posto de gasolina, do carro elétrico. São coisas que vão demorar um pouco e, com certeza, o brasileiro tem um pezinho atrás da gente ter essas mudanças, né? Professor, se uma pessoa entra numa loja aqui e sai só com a peça na mão, nunca mais volta para aquela loja tão pobre que não tem nem embalagem. Pois é, não tem embalagem. Então, infelizmente, essa cultura está enraizada na gente. Mesma coisa sacolinha de supermercado, né? Quantas pessoas realmente levam a sua sacola? Aliás, antigamente os supermercados nos davam, agora a gente paga por essas sacolinhas e saímos lá. E a sacolinha é o produto do petróleo. O produto do petróleo é um passivo ambiental, ele vem, o retiro da natureza e o petróleo para se formar de novo vai demorar milhares e milhares de anos.
Olha aonde a gente vai parar nesse assunto que começou lá nas terras raras. E olha só, a raridade eu acho que está na gente pensar em tudo isso, entendeu, Joyce? De como tudo está interligado, como tudo está amarrado, né? E é isso. Porque é um ambiente que a gente vive, né? Reciclagem é um atraso no Brasil. Sim. Quantas cidades que fazem a reciclagem adequada? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E aí, voltando, trazendo um pouquinho para o assunto das terras raras, sabia que se a gente tivesse os equipamentos que usam essas terras raras, elas podem ser reaproveitadas? Por que a gente, então, não desenvolve tecnologia para reaproveitamento disso? Porque não há interesse. Talvez econômico, talvez social, talvez até desconhecimento das pessoas. Quantas pessoas têm computadores, eletrodomésticos, eletrônicos, que são descartados de forma incorreta e que poderiam reverter, minimizando a gente extrair da natureza? O reaproveitamento, como você disse, a reciclagem, é algo que às vezes é nem discutido mais. E eu estou dizendo só de materiais assim mais nobres, né? Se a gente for falar de reciclagem de materiais, matéria orgânica e resíduos sólidos, aí a gente vai longe nesse nosso bate-papo. Falta de cultura talvez seja a palavra mais bonita para a gente usar aqui, porque na verdade é a preguiça, a pilha. Sim. E a gente sabe o quanto que danifica o meio ambiente. Joyce, a pilha é uma coisa assim... eu como engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, e eu já vi isso acontecer, a pilha ela causa problema no seu sistema nervoso central. Então, a contaminação por metais pesados contamina o seu sistema nervoso central. Então, o dano que isso causa à natureza, às pessoas, aos animais, se alguém soubesse como é isso, nunca mais pegaria uma pilhazinha e descartaria. Aí vem aquela questão, todo mundo critica o agro é o vilão, o agro é o que mais preserva, porque é do campo que o homem tira o sustento, o homem do campo tira, né, da terra que ele tira o sustento. Às vezes ele tem um solo contaminado lá por uma pilha que alguém da cidade jogou, descartou de forma errada. Você tem toda a razão, exatamente. O agricultor, muito pelo contrário, o agricultor ele sabe muito bem a forma de tratar a terra, como ele vai cuidar da água. Vamos pensar a água, então, porque muitas vezes eu estou usando a água na minha lavoura, seja uma lavoura grande ou seja uma lavoura pequena, que vem de outro sítio, de outro local longe, que já é contaminada. E às vezes eu tenho que fazer um tratamento caríssimo para que eu possa fazer, encarecendo toda a minha cadeia, né? Então, com certeza, solo, enfim, você tem razão. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Professor, por que o Brasil
Brasil demorou tanto tempo aí para iniciar a exploração dos minerais? Justamente pelo que nós colocamos aqui, essa falta de interesse, falta de cultura? Eu acredito que sim, um problema, vamos lá, geofísico, né, de estar espalhado, de não ter mapeado muito bem, talvez, essas jazidas de terra rara. Uma questão, talvez, econômica, porque realmente, como eu disse, o investimento, só para você ter uma ideia, o investimento que a gente deveria ter para fazer uma planta de beneficiamento das terras raras chega a R$1 bilhão de reais. Então, não é um investimento barato. Então, economicamente, talvez não seja viável, Brasil como um todo. Então, quer dizer, apesar que eu acho que para a gente poderia, mas enfim. E outra política. Talvez a parte, o entendimento de que esse nosso minério fosse realmente importante, passou. Enfim, acredito que seja isso. Por isso que vai para a China. E a Austrália, ela também refina? Ou também manda para a China? Manda para a China também. Também, olha. A China, ela percebeu isso desde 80, 90 e ela domina. Ela é o player, ela domina esse mercado de manufatura dessas terras raras. Então, realmente, mesmo a Austrália, mesmo os Estados Unidos, que tinha uma planta também, pouca coisa. No Brasil, 1% do que é retirado é manufaturado. 1%. É muito pouco. Muito pouco. E ainda assim, a gente tem como na Serra Verde um capital estrangeiro controlando ali, né, pode afetar a soberania nacional, né, a soberania brasileira sobre esse recurso. E em razão disso, a gente, como nós já colocamos aqui os interesses, a troca virando uma barganha, né? Uma troca... o pior é que essas joint ventures, né? O Brasil ela tem uma participação, lógico, mas quem domina o mercado ainda é a joint venture. Então, veja, a gente não, infelizmente, a gente não tem como... não é uma commodity brasileira, ela é explorada. Então, e né, mesmo nisso, a gente está ganhando know-how? Talvez não. Então, a forma que a gente tem feito isso, eu acredito que deveria ser repensada. Com certeza, mesmo nessa de Serra Verde. Muito brasileiro pode falar que o crescente interesse dos Estados Unidos aí nas terras raras brasileiras pode ser o motivo dessa crise que a gente está vendo, mas o interesse maior é dos chineses, né? Mas aí os Estados Unidos têm o seu interesse porque não querem ficar reféns, né? Porque hoje em dia o que acontece é justamente isso. Então, todos somos reféns da China nesse sentido. Então, talvez, o grande problema que os Estados Unidos perceberam agora, né? Que ainda mais por causa dessa nossa procura dos minerais verdes, das energias renováveis, dos carros elétricos, do armamento, de tudo isso, eles não querem ficar só dependentes da China. Então, eles sabem que existem vários países que têm minerais. Então, e aí eles querem explorar. De novo, o meu medo é que nessa briga o Brasil se torne mais uma vez uma colônia de matéria-prima. Que eu acho muito ruim para o nosso país. Eu acredito que o nosso país não possa ser uma colônia de matéria-prima, porque ele tem muito para poder desenvolver. Entende? Então, é isso. Lógico, os Estados Unidos está de olho nisso. E quem defende aí o progresso tem que trabalhar para progredir, não para retroceder, né? Exatamente. A gente tem que ver para frente, né? Eu acho que é o momento, é o ideal, né? Se o Brasil, de novo, o Brasil já é player em alguns minerais. Por que não utilizar essa mesma expertise que nós temos no ferro, no nióbio, em outras, no cobre, por exemplo, que nós somos grandes exportadores? Por que a gente não usou isso para as terras raras? Por que a gente não pode usar isso para as terras raras? Agora é o momento, ou está passando o momento, né? Infelizmente. Então a gente precisa, já que esse assunto está tão na moda, vamos dizer, e às vezes vira modismo, né? Mas é a hora da gente sentar e realmente pensar em alguma coisa a longo prazo, como a China fez. São os modismos sempre levantados aí, despertados por alguém que tem interesse, às vezes um interesse oculto que uma hora acaba aparecendo. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos, né? E muito obrigado também. Gratidão a você. O melhor do Brasil começa no campo. O Brasil é o país do agro. Vamos fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional.